quem será salvo durante a grande tribulação. Apocalipse 7, de 1 a 17. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão por que se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Exegese. Versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Isso nos mostra que se o vento das tribulações sopra ou não, depende inteiramente da permissão de Deus. Deus decidiu que ele salvaria 144.000 das tribos de Israel e os tornaria seu povo antes de permitir a grande tribulação nesta terra. Versículos de 2 a 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores,
até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui, Deus manda os 4 anjos, aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, não danificarem o mundo até que os 144.000 israelitas sejam selados. Deus falou para eles, em outras palavras, para não danificarem até que os 12.000 escolhidos de cada tribo de Israel sejam selados na fronte com o selo da vida de Deus. Esta foi a ordem especial de Deus, mostrando a sua preocupação particular com o povo de Israel. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqueles que são selados por Deus receberão proteção especial de Deus e sua bênção de salvação, mesmo durante a grande tribulação no fim dos tempos. Versículos de 5 a 9. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Estes versículos nos falam o número de selados entre o povo de Israel. 12.000 de cada tribo de Israel serão selados como recebedores da graça especial de Deus. Deus dará salvação a 12.000 de cada tribo de Israel e os tornará seu povo. Esta graça especial será derramada em cada tribo igualmente. Como Deus amou cada tribo de Israel igualmente, Ele deu a todas elas a mesma bênção de se tornarem seu povo. Deus revestiu os israelitas com essa graça para cumprir sua palavra da promessa dada a Abraão e seus descendentes. Como podemos ver, Deus cumpre todas as coisas que Ele prometeu e planejou para a humanidade. Isso nos fala que um grande número de gentios também será salvo durante a grande tribulação e se tornarão o povo de Deus. Haverá, em outras palavras, uma incontável multidão entre os gentios também, que serão libertos de seus pecados pela fé no Evangelho da Água e do Espírito e serão martirizados com sua fé no fim dos tempos. Nós devemos nos lembrar que Deus trabalha para fazer dos gentios seu povo, mesmo até os últimos dias. Versículos de 10 a 11. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram somente o seu rosto e adoraram a Deus. Deus derrama a sua graça de salvação, mesmo no fim dos tempos, para os israelitas e para nós, os gentios. Nosso Senhor Jesus é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Para os santos, ninguém mais além de Deus é o objetivo de toda a sua adoração. Versículo 12. Dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder
e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Todos os ministros de Deus dão graças ao Senhor Jesus, que é Deus. É apropriado que Deus receba todo este louvor e honra. Versículos 13 a 14. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Deus reunirá sua última colheita após ele iniciar o vento da grande tribulação para fazer os santos vencerem seu glorioso martírio e defenderem a sua verdadeira fé. Quando os primeiros 3 anos e meio do período de 7 anos da grande tribulação passarem, os santos serão duramente perseguidos pelo Anticristo e serão martirizados por defenderem sua fé. Esta tribulação do martírio tem uma dimensão diferente de qualquer outra que já houve na história da Igreja. Ela exigirá muito da fé dos santos que creem em Deus nesta terra. O martírio é uma grande honra para os santos. Através do seu martírio, os santos poderão revelar mais claramente a sua verdadeira fé em Deus. No fim dos tempos da grande tribulação, todos os santos defenderão sua fé através do seu martírio, tomarão parte em sua ressurreição e arrebatamento e permanecerão diante do trono de Deus. Versículos de 15 a 16. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Aqueles que têm a verdadeira fé diante de Deus serão martirizados no fim dos tempos da grande tribulação por defenderem a sua fé na salvação do Evangelho da Água e do Espírito. Deus dará aos santos, com esta fé, sua proteção especial e bênçãos e os abraçará em seus braços. Tendo lutado contra o Anticristo e sendo martirizados e ressuscitados, os santos nunca mais morrerão ou terão tristeza no reino de Deus. Eles viverão eternamente nas bênçãos dadas para os filhos de Deus. Aqueles que vivem abraçados nos braços de Deus não perderão nada, nem sofrerão nenhum dano ou angústia do mal. Tudo o que os espera agora é a recompensa especial de Deus, o amor e a glória que serão derramadas sobre eles para sempre. Versículo 17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus será o pastor eterno dos santos e lhes dará as suas bênçãos eternas. Para recompensar todos os sofrimentos e o martírio que os santos enfrentaram por causa do Senhor Jesus nesta terra, Deus os guiará para as fontes da água da vida, permitindo que comam o pão com o Senhor Jesus diante do trono de Deus e os revestirá eternamente com suas bênçãos para uni-los em toda a sua glória. Porque os santos, enquanto estiveram nesta terra, creram no Evangelho da Água e do Espírito, viveram uma vida de serviço para a glória do Senhor Jesus e foram martirizados em seu nome, Deus permitirá que aqueles que defenderam sua fé vivam para sempre no meio da sua glória, no novo céu e nova terra. Aleluias! Louve ao Senhor Jesus!